construir, então há ferramentas, há inteligência amorosa para isso. Você precisa aprender para colocar em prática. E é o que nós temos mostrado aqui. Nós temos visto nas palestras casais, pessoas que chegam até nós, muitas vezes solteiras, divorciadas, viúvas, e elas vêm aprender como construir isso. E quando elas colocam em prática, elas veem que não era nada de sorte, era habilidade mesmo. Você pode aprender a fazer isso. Eu posso falar assim, eu me casei nova, eu não tinha bagagens assim de relacionamentos ruins. Me casei com uma pessoa de caráter também, uma pessoa que queria fazer as coisas certas. Quer dizer, nós assim, se você olhasse assim, você ia falar, perfeito, né? O casal perfeito, eles têm tudo para dar certo. Só que a gente quase separou. Sabe? Por falta de habilidade. Por falta de habilidade. E não é que eu tinha lá bagagem, não, foi falta de habilidade, tanto da minha parte quanto da dele. Eu tinha referência de casamento, eu vi os meus pais bem casados, eu tinha tudo para dar certo, mas eu estava perdendo meu casamento, sabe? Então, as pessoas têm que parar de pensar que é tudo assim, sorte, não, é porque... Olha só, essa pessoa sim, ela tem tudo para ser feliz, eu não. Não é assim. Você decide. Se você quer ser feliz no amor, você decide. Então eu vou aprender a amar. Eu vou aprender a estar em um casamento, a ser uma esposa. Eu vou aprender a ser um marido. Quando você decide isso, então você vai ser feliz. E outra coisa, parar de julgar todos os homens da face da terra, ou todas as mulheres da face da terra, pela experiência que você teve com um ou dois, não é? Eu tive um péssimo casamento, sofri, nunca mais quero casar. Você teve uma experiência ruim, provavelmente você teve sua parcela de culpa, mas não quer dizer que todas as pessoas são como aquela com quem você não deu certo. Então é preciso mudar primeiro os pensamentos para depois mudar o relacionamento. Bom, nós vamos conhecer agora a história do Fernando e da Mariana. Você vai ver aí como foi que eles, sem habilidade, entraram no casamento e quando chegaram os problemas, eles não sabiam como agir. E isso quase acabou o casamento dos dois. Vamos acompanhar. Consegue responder? Acho que não. Eu preciso falar sobre o que eu sinto ou o que eles sentiram. Eu não sabia como reagir, como... Você, quando casa, você acredita que no seu casamento vai ser tudo um mar de rosa. De repente, tudo virou de cabeça para baixo, né? Eu esperava dela uma reação diferente, mas eu encontrava ela sempre apreensiva, né? Às vezes, eu saía de mim, eu era um pouco intolerante, eu gritava com ele, então ele preferia às vezes não conversar comigo e estar na rua do que ele estar dentro de casa para me dar atenção. Eu não queria voltar para casa devido aos problemas, né? Eu sabia que ia chegar em casa e ia me deparar com as discussões, desentendimentos. Eu era uma pessoa muito insegura e eu via ele muito seguro e aquelas atitudes dele me irritavam um pouco. Eu saía do trabalho e ou eu ia pro futebol, na empresa também tem uma quadra, aí então às vezes estendia um pouco do horário lá. Futebol, a bebida, tinha a roda de amigos, próximo de casa também tinha uma adega, onde uns colegas também ficavam. E era essa a minha rotina. Eu me sentia mal, me sentia triste, porque parecia que eu falava com ele, mas ele não me ouvia. A gente ficava dias sem se falar e depois achava que tudo ia ficar bem, mas a gente não resolvia o nosso problema, então voltava tudo de novo. O meu jeito, né, de não querer discutir, então eu me calava, mas ela queria sempre uma explicação, ela queria sempre que eu falasse o que estava acontecendo. Quando ele chegava em casa era briga, eu estava emburrada, brava com ele por ele não ter me dito onde ele tinha ido, por ele não ter atendido o telefone.
eu era um pouco mais agressiva, eu falava muito alto. Pedi para ela falar baixo, para não gritar, para a gente sentar e conversar. E eu acho que isso irritava ela mais ainda. Assim, deixa eu só falar uma coisa. Eu tive esses problemas com o Fernando, mas assim, o problema maior foi após o nascimento do nosso filho, assim, depois que ele teve um problema de saúde. Então, assim, até então, tudo isso eu não achava que era um grande problema, né? Depois que esse problema do meu filho aconteceu, aí eu vi que eu tinha um problema no meu casamento. De repente, né, você se vê como pai, como mãe, e vê um bebezinho ali que você tem que cuidar, né? Uma criança que depende de você para tudo, para comer, para se vestir. Ele convulsionava. E ele convulsionava assim, com 38 de febre. Então ele tinha um pico de febre muito rápido, então saía do 36 para o 38, eu entrava em desespero, eu faltava enlouquecer. Eu tinha ânsia de vômito, eu tinha dor de barriga, eu era histérica porque eu gritava pedindo socorro, a rua toda sabia que alguma coisa tinha acontecido com o Felipe, que ele já estava convulsionando de novo. Que era um problema hereditário, meu irmão teve um problema também igual de convulsões, então eu já via a luta que a minha mãe passava por estar sozinha, meu pai falecido, e meu irmão pequeno, e ele também teve o mesmo problema. Então eu já presenciava aquilo antes, e aquilo começou a acontecer na minha casa, na minha família. O Fernando, ele nunca estava comigo, então assim, eu presenciava, eu passava por toda aquela situação, e assim, o Fernando, ele não via nada do que acontecia. Então eu sempre estava ali, vendo todas as crises. E eu falava para ele, você não sabe o que aconteceu, você não estava aqui, você não viu. Eu não conseguia ter paz, né? Porque toda hora ela mandava mensagem, ó, ele tá com febre, ó, ele tá resfriado. Aí a gente sabia que a consequência de um resfriado era uma febre, e a febre alta era de onde vinham as convulsões. Ele pedia para eu ter calma, aí essa frase era uma frase que me irritava muito, porque assim, eu não tinha calma, eu queria que aquela situação acabasse. Eu sempre via ela muito forte antes da gravidez, então eu achei que isso continuaria. Mas é que o problema estava nos desestabilizando, né? O meu casamento, ele acabou virando um problema, porque assim, eu tirei o foco, né, do meu casamento e coloquei o foco no meu filho, em cuidar dele, para que aquela situação não voltasse a acontecer de novo. Eu ficava em cima do meu filho o tempo todo, então assim, às vezes precisava também de dar atenção pro Fernando, mas eu não dava, porque assim, a prioridade ali para mim no momento era o meu filho. A gente estava deixando de reparar um no outro, né? Aquilo que a gente tinha os detalhes quando se conhece, quando namora, aquele momento dos dois ali, só os dois. Então a gente perdeu isso aí, né? Eu fiquei muito fria assim, né, com ele. Eu não aceitava nada do que ele falava para mim. Ele estava sempre bem e eu não gostava de ver isso nele. Eu queria que ele estivesse mal também, como eu, porque eu chorava, eu precisei passar no psiquiatra, eu fiquei depressiva. Eu não percebi que o quão estava afetando aquilo ali, ela, né? A saúde dela também, o desgaste de poder estar nessa luta constante assim, né? E rodando os hospitais, tratamento para ele, buscando na medicina, né? Nos médicos, nós rodamos praticamente todos os hospitais de São Paulo aí, onde o pessoal indicava que era ali cuida de criança, ali trata disso. Começou a me dá um medo, assim, né? Porque eu não sabia onde tudo isso ia parar. Na verdade, eu tinha certeza que o meu filho ele ia morrer. Todas as vezes que ele convulsionava, eu tinha certeza que eu ia perder meu filho.
E às vezes o médico falava, ó, a convulsão ela dura 1, 2 minutos, depende da situação. Então a gente já tinha visto aquilo ali algumas vezes. E eu queria agir da maneira que a gente era orientado. Muitas vezes eu chorei sozinha, muitas vezes eu me achei uma mamãe porque eu não conseguia ver que ele estava com febre, que era como se fosse um sonho assim que se tornou um pesadelo. Acho que nenhum dos dois estava preparado, né, para o que aconteceu. O casamento já tinha certos problemas, mas a chegada do filho, toda essa situação, realmente testou vocês dois como casal, né? Verdade. A gente não sabia lidar com aquela situação onde a gente se distanciou ainda mais, né? E ele querendo me ajudar, eu não aceitava nada do que vinha dele, porque eu queria que ele entendesse o que eu estava passando. Nada melhor do que um problema para revelar o tipo de casamento que você tem, né? Porque quando o casal ele não está indo bem, o problema vem e acaba de vez naquele casamento. Quando o casal está bem, o problema vem e une o casal mais. Quando o casal está bem, né? Então o problema ele revela muito sobre o casamento. O que você esperava dele exatamente? Eu esperava que quando eu falasse com ele sentasse comigo, ele pegasse na minha mão, ele não deixasse eu chorar, ele me acariciasse, ele ficasse ali comigo mal, né, do mesmo jeito que eu. Mas ele sofrendo junto, mas ele tinha uma força que ele queria passar para mim, mas eu não aceitava, porque eu achava que ele tinha que sofrer do mesmo jeito que eu estava sofrendo. Era difícil você entender, você não entendia isso naturalmente? Não entendia. Porque não era por falta de amor, né? A gente começou bem, um casal novo, tudo, a gente planejou tudo direitinho, mas esse problema externo nos atrapalhou muito, porque tirou o nosso foco um do outro para focar no problema do filho. E a gente imaturo, né, no casamento, sem saber lidar, não conhecia as habilidades, como foi falado, e a gente não sabia como lidar. Então a gente tirou o foco um do outro para cuidar dele, para rodar, a gente precisava de tempo para ir nos médicos, e o que a gente ouvia de fora nunca era bom. Ele vai piorar, eu conheço uma pessoa que teve um filho que morreu, então isso só piorava. E eu não conseguia passar essa segurança para ela. Quer dizer, você tinha um problema com o seu filho e tinha um problema com ela também, porque ela não estava sabendo lidar e você tampouco sabia lidar com ela, né? Você não entendia isso que ela disse, que ela precisava que você sentasse, que você mostrasse um pouco de atenção, apesar disso ser bem diferente, né, entre homem e mulher, né? Acho que o que você falou viria mais talvez de uma mãe do que de um marido, né? Um marido que talvez não teve esse entendimento, essa habilidade. E eu fiquei pensando, Renato, quando eles tinham discussões, como eles tinham muitas discussões antes, então ele, para evitar as discussões, ia ficar com os amigos, né? Ia beber, ia jogar e tal. Então, quer dizer, é muito comum, né, o homem, principalmente, fazer isso. Ele não quer chegar em casa e discutir com a esposa, porque ela também não sabe falar sobre o problema, então ela já está já ali com uma arma ligada, né, para ele quando ele entrar em casa. Então, mas isso também atrapalha quando vem um problema, porque os problemas cotidianos, eles também estão ali nos ajudando a aprender, vamos aprender aqui a dialogar. Né? Eu falo alto, você não gosta, então deixa eu melhorar meu tom e tal. Então, as pessoas não sabem dialogar com problemas cotidianos, problemas bobos, né? A conta que não pagou e tal. E aí vem um problemão, aí que realmente a pessoa aí fica totalmente sem saber fazer. Deixa de ser um problema, né, que eles estão tentando resolver, e os dois passam a ser porque problemas. Todos os problemas estão ensinando de uma certa forma, né? E eu ouvindo você falar, Mariana, que você queria que ele ficasse ali com você mal também. Eu acho que se você entendesse isso na época e tivesse isso, você também não ia gostar. Porque imagina, né?
Você chorando, desesperado, e ele chorando também. Desesperado, né? Tipo assim, quer dizer, porque... Mas, será que isso passaria segurança para você? Você também não sabia o que você queria, né? Você não sabia o que você queria, ele não sabia como te ajudar, nem sabia nada, né? Então vai ficando uma bola de neve, né? Como é que você lidava com ela, assim, na sua cabeça? Você ficava confuso, sem entender por que ela estava agindo daquela forma? Eu ficava, porque eu conhecia ela sempre gostou de esporte, então ela era uma pessoa forte, dedicada, determinada. Então eu via essa pessoa forte nela. Mas quando a gente se casou, que veio essa situação, aí ela mudou. E ela não sabia se expressar e nem eu conseguia tirar isso dela. Porque a gente não era uma coisa só do casal ali, de sentar os dois e conversar e se acertar. O nosso foco era a cura do filho, porque ela tinha medo que ele morresse. E o meu jeito já era mais calmo, né? Era até um comparativo assim do meu pai com a minha mãe. Meu pai era muito calmo também, minha mãe também já era mais assim. Então, até minha mãe fala que ficava mais nervosa ainda quando eu começava a falar com meu pai e ele ficava assoviando, continuava fazendo as coisas e assoviando ali e tal. Então isso irritava mais ela. Então talvez esse meu jeito mais calmo, mas não de que eu tô fazendo desfeita, mas era o meu jeito de tentar passar isso para ela, mas eu não conseguia. Aí frustrava mais você? Frustrava, ficava com raiva? Eu ficava com muita raiva dele, porque às vezes eu falava com ele e eu falava, mas você não está escutando o que eu estou falando com você? E ele não respondia, ele só... E aquilo vai gerando uma raiva, né? Porque assim, você está falando e a pessoa não fala com você. Ele não falava nada, ele às vezes falava assim, ó, se acalma, é melhor você se acalmar, depois a gente conversa. Mas eu quero conversar agora, eu quero que você fale. Então gerava muita discussão. E você, como uma pessoa que era muito dada ao esporte, né? Você tinha controle muito, assim, da sua vida, do seu tempo, né? Imagina, né? E um controle emocional também. E aí, quando você viu seu filho, né, passando por uma situação terrível, e você não poder controlar aquela situação. Conheci que eu era uma pessoa insegura, né? Insegura, com muito medo. No começo eu não quis aceitar muito, porque eu achava que eu era, né, uma pessoa forte, mas eu era muito segura depois de tudo isso que aconteceu. Então, eu via também que eu precisava mudar o meu jeito, né? Porque eu tinha aquele meu jeito de ser, eu queria falar e eu queria que ele me desse atenção na hora, e que ele falasse comigo na hora. Então eu precisava mudar dentro de mim, né? Tudo aquilo que eu achava que eu estava fazendo certo, mas que eu estava fazendo errado, que eu estava prejudicando o nosso casamento, eu precisei mudar. E no começo é difícil a gente aceitar, né, essa mudança, porque a gente sempre acha que está certo. Mas eu fui praticando, né, porque não adianta só a gente ouvir, mas a gente tem que praticar também. E praticando, aí a gente foi vendo as mudanças, né? Eu entendi também que eu precisava falar para ele o que eu estava sentindo, porque eu queria que ele adivinhasse o que eu estava sentindo. Como que ele não sabe o que eu estou sentindo, que eu estou sofrendo? Então, assim, eu parar e falar com ele, ó, hoje eu preciso conversar com você. Então eu ia lá, explicava, falava para ele o que eu estava sentindo, e aí ele conversava comigo também. Então o casamento ele foi melhorando, ele foi tendo diálogo, porque ele não tinha diálogo antes. E vocês mudando como pessoa, lidando com as suas emoções de uma forma mais eficaz, eu imagino que isso deve ter refletido no seu filho também, não só no seu casamento. Sim, eu já sabia lidar com a situação, então aquela situação ela já não me abalava mais como antes. Eu já sabia o que eu tinha que fazer, porque às vezes acontecia a situação. Durante esses 4 anos foram 7 convulsões. Então assim, eu fui sabendo lidar com a situação e eu fui tendo paz, né? Porque eu sabendo lidar com a situação, cuidar dele, saber o que eu tinha que fazer, eu ficava mais tranquila e eu não passava também tanta insegurança para ele. Porque hoje eu entendo, né, que ele devia também ficar muito mal, né? Porque eu era uma pessoa tão insegura que a gente tinha um problema de saúde. Depois na família veio 2, porque eu também comecei a ficar depressiva. Então ele se preocupava comigo e se preocupava com o nosso filho. E no seu caso, o que lhe ajudou mais nas palestras? Cada tema nos ajuda, como ela falou, no diálogo, né? Às vezes a gente ouve ali o que a gente gostaria de falar e
Só que às vezes a gente não fala porque vai gerar uma discussão. Então a gente ouve, tem a parte da mulher. Então ela fala, opa, peraí, isso aí eu gostaria de ter falado para ela, de falar, e ela ouviu. Então depois vem a minha parte também. Então a gente foi aprendendo a se expressar. E como a gente estava dividido para resolver uma situação, a gente passou a se unir e aprender com as ferramentas que a gente não conhecia. Então a comunicação, o entendimento, se entender melhor, como você disse que você se entendeu, viu que você era uma pessoa muito insegura, você agia a partir do medo, né? Você tinha muito medo, e o medo ele gera nervosismo, ele gera ansiedade, ele pode gerar depressão, porque a pessoa fica frustrada, sem saber o que fazer, ela não vê um fim, né, ela não tem um fim em vista, então ela fica angustiada pela situação que está acontecendo. Então tudo isso gerado pelo medo que está ali. Então você descobriu a raiz do seu problema e conseguiu também lidar com isso. Você, lidando com essa raiz, foi eliminando os outros sintomas. E é natural que eu imagino que, agindo individualmente, cada um no seu problema, na sua área, é consequência que o relacionamento melhorou. Como é que foi a mudança aí do relacionamento de vocês? Quando eu consegui falar para ele, né, certas coisas que eu não gostava que ele falasse para mim, e ele do mesmo jeito falar para mim, olha, eu não gosto que você fale comigo desse jeito, que você grita, eu não gosto de grito, ele falava para mim. Então eu queria que você não gritasse mais. E eu escutei o que ele falou para mim e melhorei para que ele ficasse feliz. E ele da mesma forma, eu falando para ele as coisas que eu não gostava e ele mudando as atitudes dele, os hábitos, para que ele também me deixasse feliz, não me chateasse mais. Gente, isso é uma Eu aula. acredito que ele deve ter falado outras vezes para você. A escola do amor, de Love School. Não grita, não levanta tua voz. Falou ali. O amor inteligente, com o bispo Renato, Dona Cristiana. É porque esse é um dom da palestra. Não existe pessoa certa. O que existe é você fazer o certo. E a base do relacionamento é o diálogo. Você às vezes falou. Se não tem diálogo, né? No seu marido, pra sua esposa, Se a pessoa quer sempre do jeito dela, é do meu jeito, só se eu vou mudar. Se defender. Pelo amor do pai, né, minha gente? Quiser aprender o amor inteligente, por aí de Love School. Ela só está ouvindo, ela Estamos senta juntos e ouvindo, misturados. ela vai ouvir. E ela vai ouvir, como você falou, Eu né? amo. A parte do homem.